Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui, hoje corrigindo a prova da PUC Paraná Toledo, edital 32/2024, prova essa que foi feita ali em fevereiro de 2025, perfeito? Então vamos lá. Essa prova, uma prova de 5 questões, tá? O modelo que eu estou usando aqui é o modelo amarelo, tem mais de um modelo dessa prova. Primeira questão desse modelo é a questão 48. Analise o gráfico a seguir. Índice de Gini Brasil, 76 a 2014. Antes de nós respondermos o comando da questão, é importante lembrar o que é o índice de Gini. O índice de Gini é um índice que vai medir desigualdade ou concentração de algo. Ele vai variar de 0 até 1, ou de 0 até 100, ou de 0 até 1000. Mas importa que é o de 0 até 1 ali que a gente tem que analisar. O Gini zero seria um caso hipotético em que todo mundo tem a mesma renda, a mesma igualdade, a igualdade absoluta. E o 1 seria se uma pessoa tivesse todos os bens e toda a renda de um espaço. Tá? É importante colocar isso e lembrar que países mais igualitários vão ter índice Gini próximo de 0,3, 0,25. Tá? Países mais desiguais tendem a ter um Gini próximo de 0,6, entre 0,5 e 0,7. No geral, os países mais desiguais do mundo vão ter. E a gente vê justamente uma queda aqui no Brasil, o Gini vindo na casa do 0,6 e dos anos 90 para frente, ele tendo uma queda aqui vertiginosa. Por que isso aconteceu no Brasil? Né? Isso acontece no Brasil por causa principalmente do Plano Real, estabilização econômica e redução da inflação, com que o Plano Real trouxe tá, nos anos 90. Ele é implementado em 94. A gente tem ali o final, né, de um processo dele de 99, com o tripé macroeconômico, que inclusive foi usado um pouco diferente, mas foi usado em boa parte dos anos 2000 pelo governo federal. Tá? E isso ajudou a estabilizar a economia e reduzir a desigualdade no Brasil. Tá? A gente pode colocar isso, programas de incentivo à moradia popular, a gente pode colocar nesse bolo aqui também programas de saúde, aumento do SUS, tá? ProUni, então aumento das universidades, Bolsa Família, enfim, tudo isso fez com que a desigualdade no Brasil diminuísse. Tá? Então a letra A ali, a criação, ele pede, né, no comando um fator que não está vinculado a essa queda. Tá? Então, algo que não explica essa queda. A criação do ProUni, que fez com que muitas pessoas tivessem acesso, tá, à universidade, ao ensino superior, ajudou a reduzir a desigualdade? Com certeza. Tá? Então, corta ela. Ampliação do Bolsa Família? Também. Né? Desde as políticas lá dos anos 90, passando pelos anos 2000 com Bolsa Família, isso, claro, né, faz com que o Gini caia. Estabilização econômica, na minha visão, inclusive, é o principal fator que leva a isso, que possibilita isso, tá? É o Plano Real. Então, sim, estabilização econômica, o fim da inflação e o controle da moeda, beleza, com certeza, né? E o Plano Real, sim, o Plano Real faz parte da estabilização econômica dos anos 90 com o tripé macroeconômico, né? Aí a D, tributação sobre bens de consumo. O Brasil é um país que tributa muito bem de consumo, né? A gente tributa renda e bem de consumo também. E quando nós tributamos bens de consumo, quem mais sente é o pobre, tá? Então, se a gente mantém, né, e o que a gente manteve essa carga de consumo e subiu, inclusive, né, muito dessa tributação, onera mais o pobre, tá? Então, é uma prática que o Brasil adota e que não explica essa queda, né? Se a gente tivesse menos tributação de consumo, provavelmente essa curva estaria mais para baixo ainda no gráfico, tá? Então, aqui, realmente, né, o gabarito ali está tranquilo. 49, taxas de natalidade e mortalidade no Brasil por 1.000 habitantes. Aqui, basicamente, né, a gente taxa a natalidade. Se a gente diminuir da mortalidade, a gente cai no crescimento vegetativo. Beleza? Então, lembrar lá da taxa de natalidade, número de nascimentos a cada 1.000 habitantes, mortalidade, são mortes por 1.000 habitantes. Se eu pegar um e tirar do outro, a gente chega no crescimento vegetativo, que é uma porcentagem sempre, né? Então, eu tenho aqui um histórico, e na verdade é um histórico e uma projeção, né? Começando ali em 45 e indo até 2045. Então nós temos um cenário basicamente da transição demográfica brasileira, desde o início de nossa urbanização e modernização, com que houve, né, uma redução grossa aqui da mortalidade, tá? O que fez, né, com que essa diferença aqui aumentasse. Então a gente teve aqui um crescimento vegetativo acelerado. Cada vez mais com a urbanização a natalidade desce, tá? E a mortalidade tende a descer também. Só que vai chegar o momento, né, daqui uns 20 anos mais ou menos, em que a população idosa vai começar a morrer, porque a gente tem um excesso de idosos, que aumenta a expectativa de vida, e não tem mais crianças para repor. Quando a taxa de mortalidade supera a taxa de natalidade, a população começa a declinar. Então seria um declínio, enfim,
vegetativo ou um crescimento vegetativo negativo. Eu não gosto do termo crescimento negativo, tá? Eu sou um pouco contra usar, eu prefiro o declínio populacional. Mas enfim, vamos lá. Letra A. A análise dos dados permite prever que um conceito demográfico que será realidade no Brasil, em especial a partir de 2050, refere-se a O. Beleza. Então, o que vai acontecer a partir de 2050? Letra A. Taxa de natalidade em ascensão? Não, ela está em queda, né? Cada vez, quanto mais a gente se urbaniza, quanto mais as mulheres se emancipam, quanto mais as pessoas priorizam o trabalho, têm acesso também à educação e medicamentos, a taxa de natalidade diminui, tá? Fecundidade idem, né? B. Crescimento da taxa de fecundidade. Fecundidade é o número de filhos por mulher adulta, tá? Dos 15 aos 49. Não, tá? Corta isso aí também. Cada vez mais as mulheres têm menos. Nós já estamos abaixo, a taxa de reposição, que é de 2,1, tá? Hoje o Brasil já tem na média 1,6 filhos por mulher. Então a cada 100 mulheres adultas, nascem 160 crianças. Adultas, no caso, em idade reprodutiva, né? Até os 49. C. Crescimento da taxa de mortalidade infantil? Não. Quanto mais a gente avança, mais saúde tem, mais tecnologia tem, menor a nossa mortalidade infantil. D. Aumento do bônus demográfico. Gente, bônus demográfico é a famosa janela demográfica, tá? Que é aquele momento em que nós temos um alto número de adultos na população que consegue sustentar de forma tranquila a população inativa, que são as crianças e os idosos. Tá? Tem mais inativos além dos idosos, que são desalentados e inválidos, tá? Mas é basicamente o momento em que nós temos mais adultos trabalhando que o país tende a crescer mais. Tá? Na verdade, não, né? A gente está vendo uma diminuição do bônus demográfico cada vez mais. Tá? O bônus demográfico é a característica do início da terceira fase da transição demográfica do Warren. A gente não está vendo isso, né? E aí, a gente vai ver um crescimento vegetativo negativo? Sim, né? Provavelmente sim. A mortalidade vai superar a natalidade. Aqui é bom lembrar de um outro termo que é o crescimento demográfico, né? Que é basicamente o crescimento vegetativo mais o saldo migratório. Se a gente tiver uma entrada de imigrantes, talvez pode ser que a gente reverta, pelo menos por algumas décadas, essa questão. A outra questão 50, então, um texto falando, né, que a ONU superou por meio de projeção, então a gente entende, né, por cálculos matemáticos, estatísticos demográficos, que a Índia ultrapassou a China em população. Passando ali, né, dos 1,4 bilhão de habitantes, superando a China, que já estava no topo desde os anos 50, né, quando a ONU começou a fazer essa contagem. Tá? Aí ele fala, né, a marca de se tornar o país mais populoso do mundo também coloca questões para o futuro indiano. A principal delas é se o país conseguirá repetir o sucesso econômico chinês nas últimas décadas, que é impulsionado por uma mão de obra abundante e barata. Hoje, segundo analistas, coloca Pequim como uma superpotência em ascensão. Ainda assim, a Índia deve se beneficiar do que é chamado bônus demográfico. Enfim, está falando de uma projeção de crescimento indiano. A Índia se destaca no mundo em diversos segmentos econômicos, cenário alternativo que indica um segmento com pouco destaque. Então, algo que a Índia não se destaca. Letra A está correta. A China tem uma dificuldade com o petróleo, tá? A Índia, né? A Índia tem uma dificuldade com o petróleo e acaba usando muito carvão. Carvão mineral eles usam pra caramba, inclusive isso gera vários problemas ambientais sérios, na poluição atmosférica principalmente. Então eu concordo com a letra A, tá? Realmente indica algo que a Índia não tem destaque. Satélite a Índia tem, tá? Especialmente satélite de comunicação. Medicamentos, então a parte de farmácia e bioquímica, a Índia é extremamente avançada, muitos laboratórios estão lá. TI, né? Talvez é o ramo mais avançado da China, TI software, não tem nem o que falar. E produtos têxteis, tá? Muito forte na Índia também, desde o Império Britânico. Eu sempre vou para fora do Brasil, eu tenho bastante camiseta feita na Índia e Bangladesh, tá? Eles produziam algodão, na região fronteiriça da Índia com o Paquistão tem muito alguns tipos de tecido, cachemir, enfim. A indústria têxtil deles é extremamente avançada, tá? Então eu concordo que realmente indica algo que a Índia não tem um avanço. Essa questão sempre gera aquela dúvida, né? Na 51, o gráfico a seguir apresenta a relação entre duas variáveis climáticas, temperatura e precipitação, além da distribuição das grandes paisagens vegetais do planeta. Tá? Então ele está colocando em que lugar as vegetações aparecem, seguindo ali os conceitos de temperatura média anual, é importante colocar isso, e a precipitação média anual. Tá? Ao analisar o gráfico, assinale a alternativa que apresenta a paisagem vegetal com maior amplitude latitudinal. Gente, latitude, tá? Quando a gente pensa em latitude na geografia, distância de um ponto até a linha do Equador, beleza, tá?
que a latitude predomina? Clima, velho. Temperatura dos climas. Então, na zona equatorial está mais quente, conforme você se afasta do Equador, vai ficando mais frio, passando por temperatura, chegando no polar, tá? Então, se a gente pensar no latitudinal, a gente tem que pegar um tipo de vegetação que consegue estar adaptada a uma diferença térmica anual grande. Tá? Então, uma vegetação que consegue sobreviver num lugar que faz 4 graus de média anual e do que faz 30. O campo está respondendo a isso, tá? Então eu posso ter lugares que vai ter média térmica de 32, eu entendo que isso aqui é uma região árida, tá? Provavelmente em linhas tropicais de deserto, dificilmente algum lugar ultrapassa isso. Pode ser equatorial, mas equatorial vai estar mais condicionado, no caso, a precipitação acima de 2000, e aí não pega campo, tá? Eu posso ter médias térmicas passando por 16 positivo até 3 ou 4 graus aqui Celsius. Então ele consegue aguentar tanto zonas tropicais e também zonas temperadas, tá? Em alguns lugares chega a beirar até o subpolar. Então, pensando no fator latitudinal, tá? É isso, são campos. Deserto, né? Muito recluso, questão climática. Florestas e deserto, né? Se a gente pensar, por exemplo, tem grandes extensões longitudinais, o Saara, por exemplo, arábico, né? Ele vai ter uma disposição lá no Trópico de Câncer, passando na África e na região da Arábia Saudita. Mas enfim, não é longitudinal que ele pediu. Florestas decíduas, um termo muito genérico, né? E floresta decídua, ela fica muito evidente aqui, né? Na questão da precipitação. Então ali de 700 até 2.300. Mas isso não necessariamente está indicando a questão de temperatura, que é latitudinal. Coníferas, tá? O conífero é muito exclusivo das regiões mais boreais do planeta, Canadá, algumas porções da Europa e da Ásia, e florestas tropicais também. Elas têm uma disposição grande, tá? Eu tento a concordar com isso, mas não é tanto, né? É mais recluso a regiões muito quentes, a temperaturas próximas de 24, 25 graus. Perfeito? Então a gente tem campos realmente aí respondendo a essa questão latitudinal pela temperatura, tá? É um pouco chato de analisar isso, mas não é difícil não. 52. A Grande Muralha Verde da África deverá estender-se da costa do Senegal no Oceano Atlântico até ao leste da Etiópia. Com 15 km de largura e 7.775 km de extensão, a faixa de árvores tem o objetivo claro: impedir que o Saara avance cada vez mais pelo continente africano e prive assim milhões de pessoas dos seus meios de subsistência. O Muro Verde é uma tentativa inspiradora e ambiciosa de encontrar uma solução urgente para os principais desafios ambientais do século XXI. Gente, essa região da África, tá, tem uma população até que volumosa. Então, a gente está narrando aqui a Grande Muralha Verde da África, tá, especialmente na porção sul do Saara, que é onde tem região do Sahel. Ali, tá, né, nessa porção sul do deserto do Saara, as pessoas têm práticas de pecuária, têm práticas de agricultura bem extremamente tradicionais, tá? E o deserto acaba entrando nessas zonas. O que acontece? Né? São zonas suscetíveis a impactos ambientais por estarem em um limite de uma região tropical entrando para um desértico, tá? Então, de uma vegetação final de uma vegetação de savana quase entrando em um deserto. E aí você, na savana estépica, e aí você tem ali, nessas regiões, se eu corto a árvore, se eu diminuo a retenção de água no solo e eu associo isso, né, a um período de 2 ou 3 anos mais seco, eu já posso ter aquilo começando a virar um deserto. Tá? Então eles tentam plantar árvore, recuperar cursos de água, manter o solo estável para que não entre em um processo de desertificação. Tá? É isso aqui que acontece, né? Vossoroca, ele não está falando de vossoroca, não está falando de estabilizar solo, tá? Assoreamento dos rios. Não é uma região muito chuvosa para ter um assoreamento, tá? E também não é isso que ele está falando. C. Arenização? Não, tá? E. Grilagem de terras? Também não, tá? Então é desertificação, tá? Falou nessa região do mundo, é um problema sério de desertificação. A gente, né, tem um perigo alto de desertificação no Brasil, especialmente na região da Caatinga, né? Então, por essa suscetibilidade desses ambientes mais de savana e savana estépica. Perfeito, gente. Então isso finaliza a nossa prova. Uma prova, na minha visão, com 3 questões fáceis, tá? E 2 questões, 51 e 52, um pouquinho mais chatas, mas tranquilo. No geral, muito parecido com o Enem, enunciados maiores e alternativas menores.
A gente está vendo isso como um modelo de prova que vem desde 2011 com o Enem, e vários vestibulares acabaram entrando nessa ideia, né? Poucos vestibulares se mantêm fora, na verdade, desse modelo de prova. Mas, no geral, é uma prova fácil. Muito obrigado, bons estudos e até mais!